Nesse vídeo você vai descobrir 3 chaves poderosas que podem mudar completamente a forma que você se relaciona com Deus. Pois a maioria das pessoas acreditam que orar é falar, mas na verdade a oração não é um monólogo onde só uma pessoa fala. Oração é um diálogo onde as duas partes conversam. Então, orar profundamente é ouvir. E pouquíssimas pessoas também não compreendem o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Mas nesse vídeo você vai acessar algo poderoso que os céus quer que você saiba. Então fique atento e ouça até o final. Enquanto a carne grita por entretenimento, o Espírito sussurra por comunhão. E no silêncio do secreto, a voz de Deus se torna inconfundível. E há um tipo de fome que só o Espírito pode saciar. E quando você se rende a essa fome, é que a carne perde o poder e os céus ganham voz dentro de você. Pois o mundo ensina que a força está em lutar, prover e vencer. Mas no reino, o ensino é diferente. O reino ensina que a força está em se render. E se render é dizer ao Espírito Santo: a batalha agora é tua. Começa a tomar o controle e ele começa a se mover. Sabe por quê? Muitos oram e não vem resposta. Porque eles oram da carne e não do Espírito. Eles fazem discursos bonitos, cheios de exigências, mas sem quebrantamento e rendição. Mas saiba que o Espírito Santo, ele não se impressiona com as palavras. Ele se move num coração quebrantado e contrito. Por isso, uma lágrima sincera vale mais do que 1000 frases ensaiadas. Um gemido de dor sincera move o céu mais do que horas e horas de religiosidade vazia. Você quer ver milagres? Quer sentir o sobrenatural? Então, comece a renunciar. Renuncie o ego. Renuncie o controle. Renuncie à vontade própria. Faça do seu interior um altar. Porque o Espírito Santo, ele não se move por espetáculo. Ele se move por amor. Ele se move e floresce onde há amor e rendição. E não pense que se render a Deus é fraqueza. Pelo contrário, a rendição é coragem. Porque é preciso coragem para abrir mão do controle, para dizer para o Senhor: Senhor, mesmo que eu não entenda, eu confio em Ti. Para dizer como Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem que ter coragem de dizer: Senhor, eu vou tomar a minha cruz. Senhor, eu renuncio às minhas vontades. Seja feita a tua vontade na minha vida. É necessário coragem para dizer isso. Porque a lógica limita, mas a fé libera. A carne calcula, mas o espírito voa. E há uma geração sedenta, mas porém, muitos estão bebendo de fontes erradas. Mas você já experimentou um momento que parece que todos os argumentos se esgotam? Quando o plano falha, quando a força do braço já não sustenta mais o peso, e no fundo do coração cansado, algo começa a arder, algo começa a queimar. É o Espírito que está tentando se comunicar. E agora ele está dizendo: agora é minha vez. Porque todas as vezes que a carne se cala, o Espírito encontra um púlpito. Porque não há avivamento sem rendição. Não há poder sem presença. E não há presença sem silêncio e interior. O barulho do mundo, o barulho da pressa, o barulho do ego, o barulho da ansiedade precisa cessar para que a voz do Espírito Santo possa ecoar. Guarde essa primeira chave espiritual. O que impede muitos de ouvirem a voz de Deus não é a distância do céu,
mas é a distração da carne. Porque a carne quer conforto, mas o espírito quer caráter. A carne deseja aplauso, o espírito busca a cruz. E quando você escolhe calar a carne, você não perde nada, mas porém você acessa tudo. Porque aquilo que o espírito pode fazer em 1 minuto de rendição, nenhum esforço humano consegue fazer em 100 anos. E é neste lugar que milagres acontecem. Não no palco, mas na entrega. Não nos gestos, mas na renúncia. Segunda chave espiritual. Saiba que o Espírito Santo não busca pessoas fortes. Ele busca pessoas disponíveis. Ele não precisa de talentos. Ele precisa de espaço. E a única forma de dar espaço ao Espírito Santo é calando a carne. Porque onde há um vazio, o Espírito Santo pode preencher. Mas, porém, onde há orgulho, o céu se afasta. Muitos querem o poder do Espírito Santo, mas não querem o preço. Querem a unção, mas não querem quebrantamento. Querem autoridade, mas não querem a cruz. E isso não funciona. Porque o Espírito Santo só age onde há morte. Então a carne precisa ser crucificada dia após dia, para que o Espírito Santo seja entronizado. E foi isso que Jesus fez. Ele calou a carne e se entregou. Terceira chave espiritual. Primeiro vem o silêncio, depois o poder. Primeiro a cruz, depois a ressurreição. Primeiro a entrega, depois a glória. E você está disposto a pagar esse preço? Está disposto a calar os prazeres da carne para ouvir a voz do Espírito Santo? Então, ouça-me. Você não precisa ser perfeito, você precisa estar disponível. Você não precisa entender tudo, você precisa ter fé em Deus. Então faça isso. Silencie todo o ruído dentro de você. Diga à sua carne, agora é a vez do Espírito. Diga aos seus medos, agora quem governa é a fé. Diga ao seu passado que o Espírito está escrevendo uma nova história e creia. Creia de todo o seu coração e confie nos planos e nos propósitos de Deus. E a pergunta é essa: você está pronto para deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida? Deixar ele conduzir os seus próximos passos? E lembre-se, isso é muito importante. Deus trabalha primeiro em você, depois ele trabalha através de você. Primeiro Deus faz em você, depois ele faz através de você. E saiba que você não acessou esse vídeo por acaso ou por curiosidade. E o fato de você estar ouvindo essas palavras agora é um sinal que os céus está chamando a sua atenção. Pois o Senhor está preparando os seus remanescentes. E essa mensagem é parte dessa preparação. E se você ultimamente tem sentido uma inquietação por dentro, saiba, isso não é emocional, isso é profético. Você está sendo atraído para algo novo, algo maior, algo elevado. Mas isso requer consagração, requer obediência. É dizer, sim, Senhor, eu me rendo. Sim, Senhor, usa-me para a tua glória. É tomar uma posição e dizer, Deus, eis-me aqui, usa a minha vida. E quando verdadeiramente você decidir viver para Deus e por Deus, tudo vai mudar na sua vida. E neste momento eu oro ao poderoso Espírito Santo. Espírito Santo, faça aquilo que somente tu podes fazer. Ilumina, guia, protege essa pessoa que me ouve, para que os planos e os propósitos de Deus venham se cumprir na vida dela. E eu te peço isso em nome de Jesus.
E se você crê, diga: eu creio. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E até o próximo vídeo. Shalom.